Bom, a gente fala do ex-ministro da Saúde, ainda nessa área da saúde, né? O ex-ministro Eduardo Pazuello, que foi inocentado no caso da crise de oxigênio lá em Manaus. Esse é o assunto. Houve várias acusações durante a CPI da Covid, que a gente tratou várias vezes, inclusive aqui com o Paulo no ND Notícias, contra o ex-ministro. Sobre esse tema, o que a gente pode falar? Tem novidade sobre esse assunto? Ele foi inocentado, né? Ele e mais 5 réus. O que nos leva lá para a CPI da Covid, né? Onde bateram pesado em relação a isso. Tanto que no auge da pandemia, estima-se que cerca de 30 pessoas morreram por falta de oxigênio em leitos de UTI em Manaus. Dá para considerar uma tragédia, né? O ex-ministro Eduardo Pazuello e alguns integrantes da equipe do Ministério foram acusados de retardarem o início das ações no Estado, ou seja, não supervisionaram o fornecimento de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares, além de estimularem, em paralelo a toda essa situação, o tratamento precoce contra a Covid-19. Essas eram as acusações, que reverberavam entre holofotes nos corredores do Senado, com políticos condenando o governo antecipadamente. A 9ª Vara Federal do Amazonas absolveu o Pazuello e outras 5 pessoas, nesse caso, no caso do abastecimento de oxigênio, que indiscutivelmente foi sim uma tragédia, mas a Justiça, embora caiba recurso, não viu intenção, omissão ou vantagens pessoais que alcançassem os réus. Não tinha consistência a acusação e, além disso, se baseou na nova lei de improbidade administrativa, que criou várias brechas, até a gente falou sobre isso aqui no ND Notícias. Essa lei criou várias brechas para evitar punições mais severas a agentes públicos, ou seja, os senadores que protagonizaram os ataques na CPI da Covid, os ataques ao ex-ministro, inclusive a servidora Maíra Pinheiro, que foi apelidada na época de Capitã Cloroquina, para agredi-la ainda mais, e ela também foi absolvida nessa ação, esses senadores devem estar inconformados por 2 razões. Por 2 razões. A primeira, não conseguiram condenar o ex-ministro Pazuello. E a segunda razão é de que Pazuello e os 5 réus foram beneficiados por uma lei modificada no Congresso com a participação desses senadores, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues, visando tornar a lei mais branda e permitindo brechas para evitar punições excessivas aos políticos. Ou seja, as leis da impunidade, que a gente fala muito por aqui, chega a ser cômico, né? Para não dizer trágico. Mas a absolvição de Pazuello, na verdade, não tinha consistência na acusação. E caiu como uma bomba, pois começa a derrubar as narrativas inconsequentes e criminosas por sua agressividade durante aquele show da CPI. Esses senadores, e está ficando cada vez mais claro e mais visível, não estavam nem aí para as mortes que, na verdade, serviram de pano de fundo para seus interesses de pirotecnias eleitoreiras. A pandemia deixou marcas profundas em milhares de famílias, como também revelou a hipocrisia de uma política conduzida na busca de vantagens. Essa CPI da Covid, esse showzinho pirotécnico, nasceu pela imposição de um ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ele que determinou que tinha que ter a CPI, entrou lá no Senado, e que vem revelando agora, por meio de suas declarações, seus reais objetivos. Está ficando claro também, né? Por omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, outro bem localizado no tabuleiro de interesses políticos, e pela sede de vingança do trio hipocrisia, Aziz, Calheiros e Randolph.
Randolph é o rei do puxadinho do STF. Essa gente não representa o povo, e muito menos serve ao povo. Essa gente serve a si e usa o povo.